começar a fazer análise de estruturas hiperestáticas no curso. É essa parte aqui que embasa o dimensionamento de um projeto estrutural. Que basicamente é o tipo de estrutura que a gente encontra na vida real. Você não vai encontrar viga simplesmente apoiada, pórtico simples, sem ser bem gastado no mínimo. Né? Então a gente vai trabalhar com outros tipos de estrutura. Né? Para isso, classicamente, há 4 métodos de análise. Dos 4 métodos, 2, além dos que são os que a gente vai considerar no curso, só que são os 2 que as bibliografias mais atuais do assunto, ou seja, os livros mais recentes de análise de estruturas abordam. Tá? Tá faltando um aqui, mas esse um é difícil de você encontrar. Tá? Então você tem o método das forças e o método dos deslocamentos. O método das forças é uma continuação do estudo de deslocamento que a gente estava fazendo. A gente vê nesse semestre e depende até onde que a gente vai. Em Mecânica 3 a gente estuda o método dos deslocamentos. Tá? Baseando na bibliografia recomendada da disciplina, ainda teria o método do processo de Cross. Esse processo é um método de iteração, então você faz tentativas e vai até se aproximar do resultado real, de uma reação de apoio, do esforço. Tem um método que é a equação dos 3 momentos, que você tem outras equações para definir momentos em barras isoladas e tentar recompor a estrutura. E o ultra mais avançado, tem um que é muito mais avançado, né, do que esse, mas dificilmente se vê em graduação, é o método dos elementos finitos. O método dos elementos finitos, ele faz todas as considerações simultaneamente. Isso daqui normalmente é só em estudos avançados, né, de estruturas que se analisa o método dos elementos finitos. Então, os mesmos autores que a gente trabalha também têm um livro sobre o método dos elementos finitos, mas nem na civil, nem na mecânica, dificilmente você acaba vendo isso, às vezes nem na federal, como disciplina regular. Né? Então, os que a gente vai trabalhar, o método das forças e o método do deslocamento. O método das forças é uma continuação, né? A gente se apropria dos conteúdos que foram estudados no cálculo de deslocamento pelo princípio dos trabalhos virtuais. Então, a parte de você ter estruturas virtuais, lá que você aplicava uma carga unitária, que você tinha combinação de gráficos, vai continuar, só que a gente amplia essa discussão a partir de agora. Para que a gente possa realizar o estudo de uma estrutura hiperestática, a primeira coisa, eu tenho que saber identificar o grau de hiperestaticidade. Porque no método das forças, o grau de hiperestaticidade define a forma como eu vou calcular. Aqui você vai ter várias formas para calcular a mesma estrutura. Você tem modelos diferentes para se calcular. Por isso que é um método que é difícil de formar ele, colocar ele numa formatação computacional. Porque às vezes acaba não conseguindo, porque tem várias soluções diferentes. Diferentemente do método dos deslocamentos, que só tem uma. É uma única solução. E é o método de deslocamentos que dá origem ao F2. O F2 é calculado, né, toda a programação, a linguagem de programação dele é feita pelo método dos deslocamentos. O próprio autor, que é o Luiz Fernando Marta, que é um dos livros que eu recomendei para a gente trabalhar, é o professor que criou o F2, né, que é o professor lá da PUC-Rio. Bom, como que eu identifico então o grau de hiperestaticidade? Primeiro, esse 3 aqui que vai ter na equação são as 3 equações da estática. Somatório de momentos, somatório de forças em Y, somatório de forças no eixo X. Isso sem considerar as rótulas, né? Que a rótula considera uma equação. Então você teria essas 3 informações. Então você vai pegar o número de reações de apoio menos 3, ou se tiver uma rótula, menos 4, se tiver 2 rótulas, menos 5, alguma coisa. E o resultado que você tem é o grau de hiperestaticidade. Para o método das forças, para uma forma assim, não apelarmos para o Armagedon, a gente só vai trabalhar com estruturas de grau 1 e estruturas de grau 2. A gente não vai avançar. Por que a gente não vai avançar? Porque a gente vai precisar de conceitos de matrizes para continuar o estudo. E não dá tempo de fazer tanta revisão de conceitos anteriores, para você poder fazer estudos de grau 3, grau 4, grau 5 de hiperestaticidade. Né?
Bom, essa é a primeira informação que a gente tem. O que vai acontecer aqui? Claro, eu vou falar esse número, né, para vocês, mas é bom você conseguir identificar com maior clareza. Tá? Depois que eu identifiquei, eu tenho que adotar um modelo para poder resolver essa estrutura. Pelo método das forças, a esse modelo damos o nome de sistema principal, que é o sistema de estudo que eu estou trabalhando. Para isso, nesse sistema, eu tenho que identificar o que eu quero calcular pelo método. Porque assim, não vamos calcular tudo. Dá para calcular tudo. Você tem que escolher a informação que você quer calcular. Essa informação que eu quero calcular pode ser uma reação de apoio ou um esforço que eu posso trabalhar. Tá? A essa informação que eu quero calcular, essa incógnita, a gente vai dar o nome de hiperestático. E é um hiperestático para cada grau de hiperestaticidade. Então, se a estrutura é grau 1, eu tenho um hiperestático para calcular. Se é grau 2, 2 hiperestáticos e assim, como diria no Chaves, substancialmente, né? Dando sequência. Então, beleza. Então, eu posso ter, por exemplo, na estrutura mais simples que a gente vai ter para calcular são as vigas. Então, uma viga de grau 1. A viga que tem grau 1 de hiperestaticidade, ela tem 3 apoios simples, né? Um apoio fixo e 2 móveis. E aí eu consigo observar, eu teria 4 reações de apoio, menos 3 equações, eu teria 1 de grau de hiperestaticidade. Né? Para isso, eu tenho que definir qual é o modelo de estudo. Eu posso trabalhar o hiperestático como uma reação de apoio. O que vai acontecer aqui? O sistema principal vai ser reduzido a uma estrutura isoestática, ou seja, aquela que eu já sei calcular, para que eu possa, a partir do princípio dos trabalhos virtuais, conseguir montar um gráfico e fazer as combinações. O que vai acontecer? Aquele que eu escolher para hiperestático, ele vai ser abduzido do sistema principal. Então vai indicar, essa é a solução que eu quero, então eu tiro essa daqui é incógnita, eu tiro ela do meu sistema. Se eu, por exemplo, considero uma viga com 3 apoios e o meu hiperestático vai ser essa reação, eu tiro ela e coloco um x1 no lugar. Esse x1, a gente vai ver na sequência, é a carga unitária que a gente trabalhou no princípio dos trabalhos virtuais, o cálculo do deslocamento. Agora ela é direcionada, não é calcule no móvel, não. Agora ela serve ao hiperestático, né? Então o hiperestático vai ser. Se eu tirar aquele apoio, eu vou ter uma viga simplesmente apoiada, eu consigo resolver. Somatório de Fx, somatório de Fy, somatório de momentos. E aí o que acontece? Eu poderia escolher o hiperestático com o apoio do meio, o apoio da extremidade, ou o apoio da outra extremidade. Por isso que eu tenho várias soluções. Né? Ou, então, eu considero um esforço. O esforço que normalmente a gente usa é um esforço de momento fletor. Então, o valor do momento fletor num determinado ponto. Essa, particularmente, é a solução mais fácil que tem para o modelo. O que vai acontecer? Para eu poder calcular um momento fletor ali, que eu não sei, eu vou considerar um momento naquele ponto. Então, eu vou calcular um momento aplicado. Só que não existe esse momento aplicado na estrutura. Para permitir, então, que ela se torne isostática, eu vou colocar uma rótula. Então, uma adoção, um acréscimo de rótula na minha estrutura. Se eu colocar uma rótula, se torna uma viga Gerber e eu consigo calcular. Porque ela ainda fica tranquila de se calcular. O que vai determinar, né? Que tem exemplos, né, para grau 2, o que determina a escolha do sistema principal, e a gente vai ver nos exemplos isso. Primeiro, qual vai ser o tempo que com aquela escolha eu vou levar para realizar o exercício, e segundo, como vai ficar os gráficos. Por isso que a gente trabalhou muito viga Gerber, por isso que a gente trabalhou muito pórtico articulado, porque sabia que em algum momento da vida eles retornariam com muita força, com muita propriedade para trabalhar. Então aqui, a habilidade para traçar o gráfico de momento fletor, separando as figuras, é pré-requisito para se dar bem aqui no método. Né? Se você consegue usar aquela parte do cálculo do deslocamento, sabendo separar as estruturas certinho, os gráficos certinho, você vai ter menos dificuldade. Porque é a mesma, até quando eu mostrar a equação geral, ela é exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo. Né? Então, o que acontece? Primeiro, identifico o grau de hiperestaticidade. Depois, defino o sistema principal. Com a definição do sistema principal, a gente vai criar estados de estudo
para a resolução do problema. O que vai acontecer? Antes a gente tinha a estrutura real e a estrutura virtual. Tinha essas duas para poder fazer a comparação. Agora a gente vai ter um estado zero, que é o que a gente criou o sistema principal, e um estado para cada hiperestático que eu crio. E com isso, por conta de matriz, eu multiplico elas. Então eu faço uma combinação entre todos os estados. Por isso que a gente, à medida que aumenta o número de hiperestáticos, o exercício fica um pouquinho mais difícil. Não tem pouco, né? Se é um hiperestático só, uma resolução, ele fica bem mais rápido para resolver. Então, primeiro identificou, define o sistema principal. A terceira etapa é como a gente representa os estados para estudo. Estado 0, estado 1, estado 2, estado N, né? Enésimo, né? Para se trabalhar. Beleza? Então, essa daqui que vai ser a sequência. A gente mostra eles, daí vai começando a entender como que a gente vai usar aquele conceito no estudo de estruturas hiperestáticas. Beleza?